O Nilo, porta de entrada do Egito e uma janela para o poder cruel do tempo. As ondas escondem agora as casas dos súbditos de Cleópatra e dos seus antecessores. Este mundo está afundado, longe da vista, excluído até agora da história. Uma equipa científica internacional, liderada pelo arqueólogo subaquático Frank Godio, passou 6 temporadas a mergulhar nestas águas. Poucas foram as expedições que tentaram algo tão ambicioso. As primeiras descobertas dos investigadores traçam uma história dramática cujos pormenores eles esperam encontrar. Godio acredita que por baixo do seu barco se encontra um complexo de estruturas, templos que os invasores gregos controlaram há 2300 anos. Ptolomeu I serviu como general no exército grego. Em 332 a.C., ele e o seu líder, Alexandre o Grande, conquistaram os egípcios. A glória do faraó caiu perante Ptolomeu. O reinado grego no Egito durou até 30 a.C., até à morte de Cleópatra. Frank Godio e a sua equipa investigam uma área maior do que Paris. Esta sepultura aquática ocupa mais de 500 km², quase metade de Abu Qir Bey, próximo da Alexandria dos tempos modernos. Godio pensa ter encontrado a chave para o Império de Alexandre no Egito, a 19 km da sede, em Alexandria. A partir desta cidade, Ptolomeu conseguiu estender o domínio grego a todo o Egito. Alexandria, assim chamada em honra de Alexandre o Grande, tornou-se a cadeira de poder dos gregos. Alexandria era lendária, famosa pelo seu farol, uma das maravilhas do mundo antigo, e pela sua biblioteca. A cidade cresceu durante 300 anos. Tinha quase 1 milhão de habitantes. Mas antes da ascensão de Alexandria, algumas cidades costeiras, como Canopus e Heracleia, já se encontravam estabelecidas. Os alexandrinos dirigiam-se a estas cidades no litoral para opulentos festivais. Ao chegarem a estas cidades, os gregos depararam-se imediatamente com a força das crenças egípcias. Com o tempo, Canopus e Heracleia desapareceram. Godio acredita que podem ter sido destruídas por catástrofes naturais. Arrasadas por desastres muito mais poderosos do que soldados ou clérigos. O que será necessário para fazer emergir os segredos destas cidades? O arqueólogo subaquático Frank Godio passou anos à procura das cidades perdidas de Canopus e Heracleia. Ele acha que as ruínas destas cidades se encontram por baixo de Abu Qir Bey, ao largo da costa do Egito. Ele tem um aliado na Unidade de Arqueologia Subaquática do Egito, liderada por Ibrahim Darwish. Darwish e Godio recrutaram uma equipe internacional experiente com elementos franceses, americanos e egípcios. O chefe dos mergulhadores, Jean-Claude Roubaud, lidera as operações debaixo d'água. Ele mergulha todos os dias. Mas no fundo da baía a visibilidade é quase nula. A área a pesquisar é enorme. O tempo e a areia acabaram por ocultar os alvos.
os mergulhos regulares, a equipa nada entre as protuberâncias do leito da baía. Após dias de frustração, os mergulhadores começaram a perceber que as saliências do fundo escondiam algo. Estátuas incrustadas. Estas figuras de pedra estiveram enterradas 2000 anos no fundo do mar. Os mergulhadores prenderam sacos insufláveis às estátuas para que estas fossem içadas na vertical. De repente, libertado das sombras submarinas, eis que surge um rosto. E depois, um corpo, cuidadosamente esculpido. Peça a peça, os mergulhadores encontraram 3 figuras gigantes. Estes jardins de pedra esperaram séculos para serem trazidos à luz. Mas encontrar estes artefactos é apenas o primeiro passo num processo longo e complexo. Agora que os exploradores começam a obter provas físicas, deparam-se com a tarefa de separar os factos da teoria dos boatos e dos palpites. As estátuas serviram como propaganda, histórias em pedra que falavam para um povo conquistado em termos por ele entendidos. Os textos antigos descrevem um templo fabuloso, algures nesta zona. Há muito que estas referências fascinam Gódio e o seu colega egiptólogo, Dr. Robert Bianchi. A primeira referência histórica do templo é feita por Heródoto, que fala do templo de Acreate. Heródoto é do século V a.C., o que significa que a cidade é muito antiga. Mas algo muito estranho é o facto de Heródoto, a meio do século V a.C., falar da vinda da rainha Helena e do rei Menelau ao templo de Acreate, quando isto remonta ao século XII a.C. em Acávia. Quase todos os grandes historiadores gregos de todos os séculos falam deste lugar mágico associado a estes 2 maravilhosos heróis da mitologia grega. Helena de Troia, que lançou ao mar 1000 navios, dando início à Guerra de Troia, e Hércules, o homem que empreendeu grandes obras. Depois, como homenagem ao facto de Hércules ter livrado a região de um tirano, esta toma o nome de Heracleia, a cidade ou região de Hércules. Heracleia seria uma grande descoberta. Para encontrá-la, Gódio e os colegas usam ferramentas de alta tecnologia como sonares, magnetómetros e sondas de profundidade. Usando o programa virtual do computador, Gódio e Bianchi podem analisar os dados em 3 dimensões. Como vamos passar da imaginação literária ao verdadeiro local no meio desta área incrivelmente extensa? Definimos uma zona de busca de 12 km de comprimento por 8 de largura. É uma área onde cabe a ilha de Manhattan ou o centro de Paris? Sim, e sabemos pelos textos que devemos procurar no lado oeste da baía. Com coordenadas obtidas por satélite, os exploradores iniciam uma pesquisa em grelha, de leste a oeste, através de Abu Qir Bay. Cada informação colhida torna-se num ponto de um mapa digital. Pouco a pouco, começa a ganhar forma um retrato fascinante do mundo antigo. Dá-nos muitas informações. A partir do mapa, podemos ver que estávamos sob uma grande porção de terreno afundado. Aqui, a leste desta porção, podemos ver uma pista de um leito afundado do Nilo. E isso é representado por esta depressão que vemos no leito marinho? Sim.
um ramal do Nilo que passou perto de Canopus e que desapareceu há séculos. Encontrá-lo vem estreitar a busca de Heracleia. Era muito importante para nós porque sabíamos que a foz do canal de Canopi, o ramal do Nilo, ficava perto da cidade de Heracleia. Orientado por pistas antigas, o equipamento moderno começa a trabalhar. Os magnetómetros nucleares revelam pequenas anomalias no campo magnético da Terra. Ao lê-las, os membros da equipa encontraram linhas de falha, muitas vezes associadas a grandes edifícios como templos que tenham ruído. Aqui temos cores muito vivas. Isto significa que há muita atividade magnética nesta zona central. Quando encontramos este tipo de atividade, há boas hipóteses de encontrarmos monumentos ou estruturas submersas. E acha que é aí que devemos mergulhar e escavar? Sim, já limitamos a área. Agora vocês têm de mergulhar. É um mergulho rápido de 10 metros até ao leito da baía. Se a informação fosse correta, as estátuas estariam no centro da área. Primeiro, os investigadores definiram uma linha de referência na grelha. Isso permitia que registassem a localização de cada objeto com as descobertas em exibição constante. Tal como Godio esperava, o local está cheio de relíquias. Pouco a pouco descobrimos muitos artefactos. Um dos mais importantes é este muro de 150 metros. O muro, com 150 metros de comprimento, fazia parte de uma gigantesca estrutura. Se a equipa encontrou Heracleia, os exploradores estarão prestes a descobrir um grande templo. E os mergulhadores encontraram pistas atormentadoras. Godio pensa que os sacerdotes usavam estes objetos em rituais. Uma taça ornamentada pode ter contido ofrendas. Cada uma das descobertas mostrava que ali existia um magnífico templo. Entre mergulhos, Robô e Godio examinam a última descoberta. É uma concha em bico de pato que pode fazer par com um caldeirão de bronze encontrado no lodo do leito da baía. Godio acredita que a densa concentração de objetos cerimoniais significa que os exploradores estão perto do local do templo. Cada descoberta estreita mais as buscas. Naquela área encontramos 8 esfinges pagãs. As duas primeiras eram lindíssimas, em granito preto. Algumas das esfinges ainda têm as caudas enroladas em direções diferentes, como se fossem imagens refletidas umas das outras. Encontramos isso nas estradas cerimoniais que levam a templos egípcios. As esfinges sugeriam como o edifício teria sido há 2000 anos. Mal saíram da água do oceano, as esfinges geraram logo muita discussão.
Pedaços de borracha ajudarão os membros da equipa a combinar as peças e a reconstruir os artefactos partidos. A imaginação ajuda os egiptólogos a elaborar um complexo de cerimónias. Depois de nos afastarmos um pouco, podemos sugerir que a estrada cerimonial estava ladeada por esfinges. Se trabalharmos nas proporções do muro, com 150 metros, podemos assumir que o poste tinha 30 metros de altura. Em frente ao poste teríamos A estátua maior. as estátuas colossais. Podemos começar a imaginar como teria sido este templo, um dos maiores templos que conhecemos do Antigo Egito. Quando Alexandre e os gregos invadiram o Egito, encontraram uma cultura onde o governo e a religião estavam fundidos. Cada templo servia como local de adoração, como centro político e como meio de propaganda. Os gregos aperceberam-se de que para controlar os egípcios, tinham de controlar os seus templos. Embora Gódio tenha feito uma descoberta extraordinária, ele ainda tem de provar que aquela antiga estrutura é o grande templo de Heracleia. Mas outra descoberta surpreendente pode ajudar a resolver o mistério. Os mergulhadores encontraram um pequeno sacrário que pode provar que esta é a cidade perdida. Com apenas 2 metros de altura, teria sido fundamental num templo antigo. Os gregos chamavam estas peças de arquitetura litúrgica naos. Neste naos foi esculpido o nome do deus Amon, agora pouco legível. Os egípcios acreditavam que os deuses deles habitavam na terra e nos céus. A gravação no sacrário mostra que este albergava Amon e os seus poderes sagrados. Amon era uma figura de destaque na fé dos egípcios, que acreditavam que a cada amanhecer, quando o sol despontava no horizonte, a alma de Amon regressava para a sua morada terrestre. Amon tinha o poder de conceder aos reis e faraós o direito de governar. Os gregos viam em Amon um meio de assegurar o controlo sobre o Egito. Mas terá sido este o templo a partir do qual começaram essa campanha? E será que se situa nas ruínas de Heracleia? Para responder a estas questões, Gódio e a sua equipa devem conciliar duas evidências. A primeira é o naos, que tem o nome de Amon, um objeto que faz parte de um templo desse deus. A segunda é uma tábua de pedra, uma relíquia da conquista grega. A mensagem aparece escrita em egípcio e em grego. E uma das frases fala não apenas no templo de Amon, mas também em Heracleia. Em grego fala na cidade de Heracleia. Em egípcio, fala da cidade onde se situa o templo de Amon. O texto grego menciona a cidade de Heracleia e o texto egípcio fala no templo de Amon. Estamos no templo de Amon. Logo, estamos no templo da cidade de Heracleia. Uma descoberta fascinante, prova de que a equipa encontrou o templo de Heracleia. Agora tem a hipótese de encontrar também a cidade. Mergulhando em Abu Qir Bay, o arqueólogo subaquático Frank Gódio e a sua equipa acreditam ter encontrado o templo de Heracleia. Agora o desafio é encontrar a própria cidade. A pista seguinte aparece rápida e dramaticamente. O
O melhor momento de toda a escavação, para mim, foi quando descobrimos a estela no meio de uma nuvem de lama. Não víamos nada, mas quando a nuvem desapareceu, vimos-la à nossa frente, perfeitamente intacta e ainda com a inscrição. Foi um momento fabuloso. As 14 linhas de hieroglifos estão como novas. No topo da estela está o retrato do faraó Nectanebus I, que regeu entre 380 e 362 a.C., uma geração antes de Alexandre conquistar o Egito. Içar a estela de 1 tonelada de peso do leito da baía exige um grande esforço e muita delicadeza. Apenas um deslize e a preciosa descoberta pode desfazer-se. A estela está debaixo d'água há mais de 1000 anos. Como Gódio bem sabe, esta descoberta terá um enorme impacto nos egiptólogos de todo o mundo. Fornece uma janela de valor incalculável para a vida da cidade perdida. Está perfeita, não está? A estela esteve outrora junto à foz, em Heracleia. Ornamentada com marcas reais, a pedra declara um imposto de 9 a 10% cobrado pelos egípcios nos bens perecíveis importados da Grécia. Collecter des taxes de 10 a 9% sur les denrées importées par les Grecs. A equipa faz um molde em látex das inscrições. A partir dele, os técnicos farão cópias para estudos mais detalhados. Os símbolos soletram o nome egípcio da cidade a que os gregos chamaram Heracleia. Quando faziam uma destas estelas, gravavam sempre o nome da cidade ou do local onde ela seria erigida. Neste caso, na cidade de nome Taonis. Agora temos 3 nomes: Taonis, Heracleia e o Templo de Amon. A confusão é resolvida, uma vez que Taonis e Heracleia são exatamente a mesma cidade. O nome original é egípcio. A mensagem da estela também fala das funções da cidade que rodeava o templo em Heracleia. Obviamente, os funcionários da cidade tinham o poder de cobrar impostos de importação. Mesmo antes dos gregos chegarem, este já era um dos maiores portos do Egito. A leste do templo, podemos ver que existiam vários cais. E descobrimos uma estrutura portuária muito importante, com cais, amarras, antigas grades e âncoras. Do maior ao mais pequeno, a localização de cada artefacto foi registada. Cargas muito ricas já encheram os porões destes navios naufragados.
Colocando num mapa a localização de centenas de âncoras de pedra, a equipa de investigadores mostra que o templo era rodeado por um canal. Isto era notável. Começámos por encontrar uma âncora e não entendíamos o que estaria ali a fazer, no meio da terra. Ao explorarmos minuciosamente esta zona, descobrimos um total de 261 âncoras antigas que desenham a linha de um canal que ligava o porto a leste ao lago que se situava a oeste. Cada descoberta faz com que Heracleia se torne mais nítida e apareça como uma grande cidade portuária organizada em redor de um templo gigantesco, conquistada pelos gregos, mas deixada intacta. Os invasores decidiram não suprimir a religião egípcia, mas sim absorvê-la. Esta banheira pode ter desempenhado um papel na estratégia grega. Provavelmente foi usada num grande festival em honra de Osíris. Descobrimos este monumento no templo. Todos os anos, quando o Nilo transbordava, uma figura de Osíris era levada do templo de Heracleia para o templo de Canopus, numa procissão. Os gregos proclamavam que Osíris residia em Heracleia. Todos os anos a imagem do deus era levada da cidade. Os egípcios acreditavam que este ritual provocava as enchentes ao longo do Nilo. Isto é conhecido como uma múmia de trigo de Osíris. É um modelo de duas partes, como vemos aqui, que são ligados. Os textos dizem-nos que uma sacerdotisa fazia uma fórmula especial com lama do Nilo. Depois acamava nela um certo número destas sementes de cevada. Os textos são muito explícitos e dizem que a imagem era depois colocada numa bacia calafetada como esta. Usando a bacia, um clérigo borrifava a água na múmia de trigo, germinando as sementes. Isto representava o regresso de Osíris e o início da época das colheitas. Um deus isolado recebe os créditos pelas enchentes. Esse era Hapi, encontrado ao lado das estátuas do rei e da rainha. Hapi representava a fertilidade e a nutrição. Na sua mesa de ofrendas estavam a riqueza e a generosidade do Egito. Os egípcios acreditavam que Hapi carregava o lado negro das inundações do Nilo. A areia rica que renovava o solo garantia a prosperidade do Egito e deu ao país o seu nome original, Kemet, a Terra Negra. O povo acolhia as enchentes anuais do Nilo com celebrações e festas. Quando pensamos em Heracleia e nos festivais que são descritos pelos antigos, temos de imaginar a cidade como festiva. Uma Las Vegas do Nilo é capaz de ser uma boa comparação. Salvação e pecado eram o princípio e o fim da cidade portuária. Mesmo os faraós faziam a peregrinação de Alexandria para o culto e para os festejos. Naquela altura em particular, toda a cidade devia estar em festa. Toda a gente se estava a divertir, uma vez que era a confirmação de que o Nilo trazia novamente vida ao Egito e Osíris era ressuscitado para continuar os seus ciclos cósmicos. E há uma ligação com o deus Hapi, que estava de frente daquele templo. A estátua de Hapi implica essa associação. A imagem de Osíris, criada a partir da lama do Nilo, é ressuscitada quando as plantas germinam. Portanto, a divindade de Hapi e a bacia encontradas em Heracleia mostram que os dois cultos tinham uma intersecção que eram, de certa forma, quase equivalentes.
Podemos imaginar milhares e milhares de pessoas que vinham celebrar este ritual glorioso de ressurreição e renovamento. E isso confirma o que as tradições literárias nos dizem sobre a importância de Heracleia como centro de culto e de religião naquela parte do Egito. Pouco a pouco, a misteriosa cidade submersa levanta o véu que a cobriu durante mais de 2000 anos. A lenda está a tornar-se realidade. Finalmente, Heracleia, porto, local de invasões, cidade de templos, revela-se. Enquanto cataloga a sua arquitetura e os seus artefactos, Gódio percebe como é que esta cidade ajudou os gregos a controlarem o Egito durante mais de 300 anos. Os invasores tinham aliados poderosos, os sacerdotes que controlavam a religião egípcia e o próprio Egito. Os Ptolomeus, embora fossem gregos, gostavam muito de se mostrar como faraós. A esta escala, é uma declaração política importante para um rei. Eles são gigantescos, mas tê-los em frente de um templo egípcio é uma mensagem importante que estão a transmitir. Dizem que podem ser gregos, mas também são faraós egípcios, o que os liga às tradicionais divindades do Egito. Mas também acho que é importante para nós conhecermos o local, porque mostra uma ligação estreita entre os sacerdotes deste templo e os governantes de Alexandria, visto que os Ptolomeus eram aconselhados pelos sacerdotes locais. O Naos, que a equipa encontrou, explica muito sobre os sacerdotes do templo de Heracleia. Estes representantes de Amon estariam entre os homens mais influentes do Egito. Estes sacerdotes podiam criar ou derrubar um monarca. Os Ptolomeus e os sacerdotes egípcios tinham uma relação de simbiose. Os Ptolomeus dependiam da boa administração da burocracia e precisavam da população agrária, que prefazia cerca de 90% das pessoas que viviam no país. A única forma de fazerem isso era com a ajuda dos sacerdotes, que eram as pessoas mais consideradas pelos egípcios. A história diz que Alexandre o Grande foi o primeiro conquistador a ganhar legitimidade em governar o Egito, convencendo o sacerdote de Amon a declará-lo o Deus Sol. Isto fez dele um verdadeiro faraó. A estela que a equipa encontrou ajuda a iluminar esse processo. De volta a bordo do navio, Robô descreve a Gódio a maior descoberta que fizeram, uma estela de granito vermelho. A estela é grande, com 2 metros por 3 metros e está muito bem preservada. A pedra é grossa e não está danificada, e as inscrições na sua superfície polida estão tão nítidas como quando foram gravadas. É literalmente um pedaço de história. A equipa encontrou uma das maiores estelas do Egito. Antigamente estava a 6 metros de altura. Uma superfície mostra um esboço de Ptolomeu VIII e das suas 2 rainhas. Uma delas, Cleópatra II, a outra, a filha desta, Cleópatra III. Mesmo as imagens gravadas na pedra podem esconder o seu verdadeiro significado. O que podem esconder estes rostos reais? A estela mostra a linhagem dos últimos Ptolomeus. O retrato de família encobre uma luta assassina e incestuosa pelo poder. Também mostra a força do elo entre os sacerdotes egípcios e os seus governantes Ptolomeus. Era como se os Ptolomeus dissessem: posso ter problemas no tribunal com outros membros da minha dinastia, mas posso contar com o vosso apoio como sacerdotes do Egito para resolver os problemas que temos no porto. Para disfarçar a incessante batalha dentro da família real, os sacerdotes passaram uma ilusão de estabilidade. Esta aliança era antiga. Em 238 a.C., Ptolomeu III reuniu sacerdotes de todo o Egito para festejar o seu jubileu. As festividades mascaravam um trono com problemas.
Durante a segunda metade do período dos Ptolomeus, aconteceram muitas batalhas no seio da família. Houve muitos homicídios. As famílias estavam em disputa e os Ptolomeus precisavam de contrabalançar isso. Faziam-no com a ajuda dos sacerdotes. Em Canopus, os funcionários do tribunal e os clérigos redigiram um documento, o Decreto de Canopus. Uma obra-prima das manobras políticas, o decreto proclamava Ptolomeu III, um grego, como um verdadeiro faraó do Egito. Mas essa manobra, efetuada pelo sacerdote Damon, teve um preço. Há uma concessão por parte de Ptolomeu III aos sacerdotes quando diz que aumentará o número de sacerdotes importantes em 20%. Portanto, estes viram que era do seu interesse económico subscrever o regime, assim como os Ptolomeus sabiam que era do seu melhor interesse colaborar com os sacerdotes. Sob Abukir Bey esteve outra Ptolomeia, outrora adorada pelos seus súbditos. Ela é a rainha Cleópatra III, bisavó da Cleópatra mais famosa de todas. Os sacerdotes concederam à Grécia o direito divino de governar o Egito para sempre. Os invasores construíram templos e santuários para durarem milhares de anos. Mas esse império e os seus edifícios ruíram. Gório quer saber como e porquê Heracleia caiu no mar. Por baixo do Mediterrâneo, o arqueólogo subaquático Frank Gódio encontrou provas da vida de Heracleia. Dúzias de destroços antigos, fissuras invulgares no leito marinho, tudo isto aponta para um grande desastre. Frank, o que achas que aconteceu a Heracleia? A terra onde o templo foi construído abateu. Pode ter sido um terremoto, uma inundação do Nilo, um tsunami, ou talvez uma combinação de todos estes elementos. Isto pode ter acontecido várias vezes. Em redor das fundações do templo, Gódio e a sua equipa encontraram pilares de madeira levados para o fundo do mar. Os egípcios deviam saber que as estruturas pesadas aqui construídas precisavam de um apoio firme. Deitadas, onde outrora estiveram de pé, estas estátuas gigantescas foram preservadas por uma inundação. Entre os destroços, pequenas memórias de que aqui existia uma cidade viva que foi subitamente apagada do mapa. Temos várias provas de que aconteceu uma catástrofe. Estamos a encontrar joias, moedas e pratos de ouro espalhados pela área do templo. Se não tivesse ocorrido uma catástrofe, estes objetos teriam sido recolhidos pelas pessoas. Também encontramos ossos entalados por baixo de grandes construções, por baixo do templo, o que significa que aconteceu algo, uma catástrofe. Roubaud tem mergulhado 8 horas por dia. O cansaço começa a notar-se, mas descobertas como esta almofada de pedra trazem-lhe ânimo. Repara, é uma almofada de pedra. É fabulosa. Extraordinária. É um objeto vulgar bem preservado pelo tempo.
90% dos artefactos que estamos a encontrar nesta zona do templo datam de tempos antes e durante a era dos Ptolomeus. A catástrofe no templo deve ter acontecido no final do século I a.C. ou no início do século I depois de Cristo. Há 2000 anos, Roma esmagou a dinastia dos Ptolomeus. Cleópatra seria a última rainha do Egito. Heracleia pode ter caído por volta da mesma altura, embora o templo não sobrevivesse sem esses governantes. Temos um templo decorado ao estilo egípcio com 3 estátuas colossais nunca antes conhecidas. E todos estes elementos dizem-nos que está na altura de parar. O período dos Ptolomeus é tradicionalmente descrito como uma era degenerativa, de decadência e de declínio. Mas as nossas investigações trouxeram a necessidade de reexaminar a segunda metade da dinastia. Penso que essa descoberta vai obrigar os meus colegas que trabalham nesta área a reescrever a história, especialmente da segunda metade do período dos Ptolomeus. É um tesouro, é inacreditável. Para um arqueólogo é mais do que uma vida. Precisamos mais do que uma vida para explorar tudo aquilo. Este será o local onde os futuros arqueólogos poderão trabalhar durante anos, talvez mesmo séculos. Para Frank Godio e os seus colegas, o fim da investigação é apenas o início de uma viagem muito mais longa, aquela que recuperará do mar os tesouros de Heracleia. E o público está pronto a dar-lhes as boas-vindas. No entanto, os artefactos estão em primeiro lugar. Depois da sua breve aparição no mundo, a equipa deve agir depressa para preservar os objetos que retiraram da baía. Para combater os efeitos corrosivos da água salgada, as descobertas da expedição irão passar um ano num anfiteatro romano em Alexandria, imerso em água doce. Depois serão estudados com pormenor. Os cientistas e os especialistas classificarão cada objeto consoante a mensagem que encerram sobre as conquistas gregas no Egito e a vida cotidiana de uma cultura antiga. E o fim misterioso da cidade perdida dos templos.